Olá galera, professor Humberto Azariti, em mais uma aula de física. A aula hoje ela é bem pontual, como tem sido a minha proposta, assuntos bem pontuais, bem específicos e direcionado àquelas questões mais elementares do assunto em questão. Tá legal? E hoje eu vou explicar como resolver um determinado tipo de questão sobre a lei da gravitação universal, tá legal? A lei da gravitação universal, desenvolvida por Newton, nos diz que a intensidade da força gravitacional ela é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre seus centros de massas. E aí, em amarelo, está a expressão matemática dessa lei. O F é a força gravitacional, o G é uma constante, tá, de gravitação universal, que tem esse valor aí em notação científica, 6,67 vezes 10 a menos 11. A força em newtons. O Mzão e o Mzinho são a massa dos corpos envolvidos e o D é a distância. O que o Newton quer dizer? Ele quer dizer que matéria atrai matéria, que somos atraídos um para o outro. É claro que no nosso caso essa atração ela é desprezível, porque a nossa massa é irrelevante comparativamente em relação à massa de corpos maiores. Então, no nosso caso, isso é imperceptível, desprezível. Mas em se tratando de massas de planetas, de astros, de estrelas, isso é perceptível sim. E aí o Newton, ao dizer que a força ela é diretamente proporcional às massas, ao produto delas, ele está querendo dizer que quanto maior as massas, maior vai ser a atração entre elas. Em contrapartida, se a distância entre esses corpos, você for aumentando a distância entre eles, essa força ela também vai ficando menor. A grosso modo é isso que o Newton quis dizer, tá? E aí fica essa fórmula aí. Então, que tipo de exercício que nós vamos fazer? Obviamente, são os que aplicam essa fórmula, mas eles têm uma determinada característica. Eles são de múltiplo chute, tá? Em que você tem que marcar uma opção, e eles não dão os valores. Eles dão no enunciado de massas genéricas, distâncias genéricas, forças genéricas, e vão fazendo operações de duplicar, triplicar, reduzir a metade, reduzir a terça parte. E aí eu vou explicar a vocês fazer isso substituindo por números. E sempre, se você fizer certo, é claro, as contas, você vai chegar na resposta. Como assim? Vamos lá. Vamos calcular então, nesse problema 1, a força gravitacional inicial. É uma questão da EA. Dois corpos de massa M1 e M2 estão separados por uma distância D e interagem entre si com uma força gravitacional F. Se duplicarmos o valor de M1 e reduzirmos a distância entre os corpos pela metade, ele quer saber qual vai ser a nova força gravitacional e ele quer que coloque em função de F. Repara que não tem nenhum número, são letras. É claro que dá para resolver, né, usando as letras, mas a minha intenção aqui é mostrar algo diferente, uma coisa mais pontual. A outra forma de resolução vocês vão achar aos montes aí na internet. Então, a gente vai atribuir números para as massas e para a distância. Que números? Eu sugiro colocar o número 2. Tem que ser o mesmo número para os três aí, tá? Porque colocando o número 2 ali, você vai diminuir a chance de você ter que trabalhar com fração. Por quê? Porque quando ele diz que a distância reduz a metade, você vai ter que pegar o valor da distância e dividir por 2. Se você colocar 1 nos 3, você poderia pensar, não poderia colocar 1 nos 3 e facilitar a conta? Não necessariamente, porque nesse problema, por exemplo, você na fórmula você teria que dividir 1 por 2 e ainda elevar ao quadrado, então ia ficar algo meio trabalhoso. Então coloca 2, que quando for distância reduzida à metade, a distância vai virar 1, tá? Eu vou explicar melhor. Então a gente vai fazer esse cálculo aí. Perceba que não tem o G na fórmula. Por quê? Porque o G é uma constante, ou seja, ele não vai se alterar independente do que aconteça com as massas e com a distância. O G vai sempre continuar o mesmo. Então a gente pode desprezar para esse tipo de resolução. Então vai ficar M1 vezes M2 sobre D ao quadrado, elevado a D ao quadrado.
E aí agora a gente vai substituir pelos valores que nós atribuímos. No lugar da massa 1 eu coloquei 2, no lugar da massa 2, 2 e no lugar da distância 2. Só que cuidado que a distância está elevada ao quadrado. Em cima, 2 vezes 2, 4. Embaixo, por que deu 4? Lembra que quando você tem 2 elevado a 2, é porque você tem que multiplicar o 2 duas vezes. Se fosse 3 elevado a 2, você teria que multiplicar o 3 duas vezes, tá? Então fica 4 sobre 4, 1. Então esse 1 nada mais é do que a força F. Só que eu, ao invés de trabalhar com F, eu estou trabalhando com o número 1. Agora vamos ver como é que vai ficar a força gravitacional depois de duplicar a massa de 1 e reduzir a distância entre eles. Como ele diz que o valor de M1 vai ser duplicado, duplicado é multiplicar por 2. Então, a massa 1 vai passar a ser 4. A massa 2, ele não faz nenhuma menção no enunciado, então ela mantém-se a mesma. E a distância, ele diz que é reduzida à metade. Reduzir a metade é dividir por 2. Então, como a distância a gente atribuiu o valor 2, 2 dividido por 2 dá 1. Agora vamos substituir na fórmula. No lugar do M1 ficou 4, no lugar do M2 manteve-se o 2, e embaixo agora ficou 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, relembrando, já que eu falei de potência, 1 ao quadrado é multiplicar 1 duas vezes. Vai dar 1. Na realidade, 1 elevado a qualquer expoente sempre vai dar 1. Tá? E aí eu substituo lá. Em cima, 4 vezes 2, 8. Embaixo, 1 ao quadrado dá 1. 8 dividido por 1 dá 8. Ou seja, repara que a força final ficou o valor 8 e a inicial 1. Ou seja, se a gente entender ali que a força inicial é F, a força final ficou 8 vezes a força F. Então, ela ficou no valor 8 vezes maior ou 8 vezes a força F. E aí está o gabarito aí na letra D, que é a letra D. Tá legal? Então, essa é a estratégia. Vamos fazer outro exercício. Questão da PUC. A intensidade da força gravitacional com que a Terra atrai a Lua é F. Se fossem duplicadas a massa da Terra e da Lua, e se a distância que as separa fosse reduzida à metade, qual seria a nova força? Nesse caso aí, ele mexe nas 3 grandezas, mas a estratégia é a mesma, tá? Esse início é igualzinho. Inclusive, se você quiser, você já pode só colocar os valores ali, massa da Terra, massa da Lua e distância tudo 2, tá? Eu só repeti ali só para você entender que é o mesmo procedimento da primeira parte. Então, essa parte inicial você já poderia pular, porque você já sabe que a força inicial vai dar 1. O que vai mudar é a segunda parte, tá? A força gravitacional agora, ele diz que se fossem duplicadas as duas massas. Então, as duas massas, você tem que multiplicar por 2. Então, a massa da Terra passa a ser 4, a massa da Lua também passa a ser 4, e a distância, mais uma vez, ele diz que se fosse reduzida à metade. Então, você tem que dividir por 2, vai dar 1. Substituindo na fórmula, agora a gente vai ter em cima 4 vezes 4, que é o produto das massas, e embaixo 1 ao quadrado. 1 ao quadrado a gente já sabe que é 1, então vai ficar em cima 16 e embaixo 1. Repara que agora a força final ficou 16 vezes maior do que a força inicial. Se a força inicial, no caso, é 1, na realidade é a força F, então a força final, a nova força, ficou 16 vezes a força F, gabarito, a letra A. Ok? Mais um para a gente sedimentar aí o aprendizado, essa estratégia para resolver esse tipo de questão. A força gravitacional entre um satélite e a Terra é F. Se a massa desse satélite fosse quadruplicada e a distância entre o satélite e o centro da Terra aumentasse 2 vezes, qual vai ser o valor da nova força? Então vamos lá. O início é a mesma coisa, tá? MT é a massa da Terra, MS é a massa do satélite e D é a distância. Mesma coisa dos anteriores, a gente já sabe, força inicial é 1 utilizando essa estratégia. Vamos para a nova força. A força gravitacional final, ele diz que se a massa do satélite for quadruplicada, então a massa da Terra continua como sendo 2. A massa do satélite quadruplicar é multiplicar por 4. Então ela vai passar a valer 8.
E a distância agora, ele diz que ela aumenta 2 vezes. Não é somar 2, é multiplicar por 2. Toma cuidado, que aqui o problema ele trabalha com multiplicação e divisão, tá? Então vai virar 4 a distância, porque ela foi dobrada. Substituindo na fórmula, a massa da Terra 2, a massa do satélite 8 e a distância agora é 4. 4 ao quadrado, fazendo o rascunho aqui, é 4 vezes 4, dá 16. Substituindo lá, em cima ficou 16 e embaixo 16. Deu 1, ou seja, deu o valor que já estava antes. Então, como é que fica o novo valor? Fica igual ao valor inicial, ou seja, se o valor inicial era F, ela continua sendo F, então o Gabá é letra C. Tá legal? Então, se você fizer essa estratégia, você consegue fazer esses exercícios de uma forma relativamente tranquila, sem precisar ficar usando letras, tá legal? Espero que tenha sido de alguma utilidade para você quando tiver que se deparar com esse tipo de exercício de lei da gravitação universal. Forte abraço.